Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Rabin, professor de redação e interpretação de textos do Colégio Vestibular de AZ, e vou comentar o tema de redação do Enem 2016, na verdade, em nome de toda a equipe de professores aqui do colégio do curso: Adamo, Amanda, Antônia, David, Juliana Nunes, Juliana Retes, o Rafael Pina e o Vitor Lima. Bom, vamos lá. Nós gostamos bastante dessa proposta, inclusive um vídeo do Mais Hit, né, o nosso projeto Mais Hit, o vídeo número 4, gravado pela Juliana Retes, muito bom, muito completo, falava sobre esse assunto, então a gente espera que vocês tenham assistido ao vídeo e se lembrado de algumas referências ali. Mas a ideia hoje aqui é comentar o tema, né, do Enem, e aí a gente precisa começar da frase tema, né, a frase que a banca propôs, que diz assim: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Prestando atenção a cada palavra, a gente pode extrair algumas coisas aqui. Primeiro, a palavra caminhos, que indica que a banca já está dizendo para a gente: olha, é importante que a sua redação traga propostas, que a sua redação seja propositiva em termos de ideias aí para enfrentar uma certa situação. O verbo combater pode ser entendido como lutar, enfrentar, vencer, tentar desconstruir ou desarmar uma certa realidade. O substantivo principal do tema é intolerância, uma palavra que a gente pode interpretar. Muitas vezes a gente usa como sinônimo de preconceito, né? Não está errado pensar nisso, mas de forma mais ampla a gente diz que é a atitude de não aceitação das diferenças, de não aceitação do outro, muitas vezes acompanhada pelo desejo de exclusão desse outro, né? Às vezes com violência simbólica, violência física. E o tema não falava de intolerância de maneira geral, até porque houve um tema anterior do Enem, que era sobre a dificuldade de se conviver com a diferença, que tinha a ver com intolerância de modo geral. Mas aqui, intolerância religiosa, ou seja, aquela dirigida a certas crenças, à fé, né, aos cultos, aos rituais das mais diversas religiões. E a gente não poderia esquecer aqui essa circunstância de contexto, ou seja, estamos falando do Brasil. E o Brasil tem especificidades, embora o tema da intolerância religiosa apareça de maneira bastante enfática no noticiário do mundo inteiro hoje, a gente está discutindo isso no Brasil. Que leis a gente tem, como é que é a nossa tradição cultural, como é que é a nossa história em relação a isso. Bom, indo um pouco adiante, acho interessante tentar perceber o que os textos de apoio, os textos motivadores traziam. O primeiro texto tinha duas ideias muito importantes a serem registradas. Primeiro, que existe uma garantia constitucional de liberdade de crença. Então, está lá na nossa Constituição, as pessoas têm direito à sua religião, à sua crença e às práticas que dizem respeito a essa crença. E também falava sobre a importância da laicidade do Estado laico, ou seja, de que o Estado oficialmente não tem interferência, né, de grupos religiosos em decisões que são decisões públicas mais amplas. É muito interessante notar que muitas pessoas confundem às vezes e pensam que Estado laico é um Estado em que as pessoas não podem ter religião, ou um Estado do ateísmo. Não é isso. O Estado laico significa apenas que não existe uma oficialização da religião como um elemento importante da tomada de decisões. Agora, o indivíduo pode usar, ele tem liberdade garantida, para isso ele pode usar suas crenças, sua religião, para tomar decisões, inclusive decisões políticas, né? É um critério que as pessoas podem utilizar. O texto 2, ele falava sobre a ideia de que a liberdade de crítica a dogmas, ou seja, eu posso sim fazer um discurso em que eu critique, por exemplo, uma certa prática de algum grupo religioso, entendendo que ali existem problemas. Mas isso não deve ser confundido com ofensa, com agressão, porque aí, se eu fizer ofensa, se eu fizer agressão, isso seria considerado crime. O texto 3 avança nessa questão do crime e detalha um pouquinho, a partir da referência ao Código Penal, como é que funcionam esses crimes de ofensa à liberdade religiosa. E por último, não menos importante, o texto 4 mostra ali um gráfico, né? E esse gráfico, uma interpretação assim muito rápida, ele nos indica que as religiões de matriz afro-brasileira, em primeiro lugar, e em segundo, as denominações evangélicas, são as principais vítimas de intolerância religiosa no Brasil. E também existe um comentário ali ao lado do gráfico de que, em muitos casos, a discriminação, que por si só é um elemento de intolerância, é acompanhada de violência física. Tudo bem? Então, essas são as informações, esse é o contexto que os textos de apoio nos dão. Bom,
Vocês estão acostumados, a gente sempre fala sobre isso, a pensar num roteiro de abordagem adequado ao Enem, que parte da problematização, da identificação de um problema, quando ele não está claro no tema, nesse caso estava, né? Segundo, a reflexão sobre os fatores do problema, né? O que levou a essa situação. Terceiro, e aí alguma coisa que às vezes fica tão óbvio que você deixa implícito, né? Quais são os efeitos desse problema. E por último, é a construção de propostas de intervenção que sejam coerentes com os fatores. Notem que a frase tema já nos pedia que discutíssemos caminhos de enfrentamento do problema da intolerância religiosa. Mas é óbvio que eu não consigo construir bons caminhos que sejam razoáveis se eu não fizer uma análise do problema. Então, a gente sempre tem que voltar a esse ponto, né? Qual é o problema e quais são suas causas principais. Nesse sentido, a gente poderia, partindo da coletânea, problematizar da seguinte maneira: olha, embora a legislação brasileira garanta a liberdade de crença, né, traga proteções a isso, então, são muitos os casos de intolerância religiosa no país, incluindo violências simbólicas, ofensas as mais diversas e agressões físicas. Então, nós temos isso como um dado de realidade. Né? Agora, o que origina essa intolerância? Por que há esses casos? Quais são os fatores aí principais? Há muitas coisas que podem ser exploradas, mas eu tentei organizar aqui em duas frentes, tudo bem? A primeira, de respeito à intolerância como um elemento da lógica cultural. O que eu quero dizer com isso? A gente pode fazer uma interpretação de que a intolerância, ela talvez seja alguma coisa quase que natural no homem, né? Ou seja, ser tolerante é que é difícil, exige esforço. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós somos intolerantes. Por que isso? Porque talvez, né, como herança evolutiva, nós tenhamos vivido épocas em que ser intolerante, ou seja, identificar o outro como um inimigo potencial, né, olhar para as diferenças e desconfiar das diferenças, talvez isso tenha sido, de certa maneira, uma vantagem competitiva em ambientes hostis. Nos ambientes em que a gente vive hoje, essa hostilidade, ela, digamos, os recursos não são tão escassos, assim, a gente não precisaria enxergar o outro como inimigo. O outro, ele pode ser alguém que traga outras perspectivas, nos faça pensar, ele pode trazer riqueza. Mas é como se fosse difícil, então, né, você ter essa postura. É difícil olhar para certos rituais aos quais você não esteja acostumado e pensar, puxa, eles são tão normais, tão razoáveis quanto aqueles a que eu estou acostumado. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, ainda dentro da lógica cultural, é a ideia de que há uma fragilidade nos mecanismos de educação para a tolerância. Ou seja, educar uma pessoa para ser tolerante, uma sociedade para ser tolerante, isso não é trivial. Né? Isso exige que se desenvolva nos indivíduos a consciência ética, que se desenvolva um esforço comportamental. O que eu estou querendo dizer com consciência ética? As pessoas pararem para pensar o tempo todo coisas do tipo, puxa, será que eu gostaria que... o que eu acharia se outras pessoas tivessem uma postura de não aceitação ou de agressão, de escárnio contra uma crença minha? Se eu não acho isso legal, então talvez eu não deva fazer com o outro. E esforço comportamental é exatamente isso. Eu tenho que me esforçar, parar, pensar ali, puxa, isso que eu estou fazendo talvez seja um elemento preconceituoso, seja um elemento de intolerância. E terceiro, ainda dentro da lógica cultural, essas coisas todas se misturam, tá, gente? A existência de uma educação para o preconceito religioso, né? Incluindo aí, eventualmente, até líderes, né? Alguns deles líderes religiosos, que têm discursos de incitação ao ódio, de incitação à intolerância. Então, juntando essas três coisas, a ideia é mais ou menos a seguinte: a intolerância, ela é, aspas, natural até certo ponto, né? As pessoas, digamos assim, têm esse elemento lá na sua herança evolutiva. Essa intolerância atual poderia ser freada por uma educação para a tolerância, que, no entanto, não existe muito bem. E, para piorar a situação, ainda existem elementos educacionais, digamos assim, entre aspas, que nos jogam para um pensamento preconceituoso ou intolerante, né, de não aceitação do outro. E, além da lógica cultural, acho relevante incluir aqui o problema da impunidade dos agressores. Então, quando pessoas têm práticas intolerantes, né, de ofensa, de agressão física, e não são suficientemente punidas, né, não são suficientemente repreendidas por esses atos, isso permite que elas continuem fazendo e que outras pessoas
vejam nisso quase que uma informação pedagógica. Não há tanto problema assim em ser intolerante. Bom, dos fatores, a gente pode ir para as propostas de intervenção, os caminhos possíveis. Aí há muitos, né? Mas fazendo uma associação de coerência com as causas, se o problema é a lógica cultural, então a gente tem que pensar na desconstrução dessa lógica cultural da intolerância. E aí, como se pode fazer isso? Palestras e debates em escolas, campanhas de conscientização sobre o que eu chamei ali de valor ético da liberdade de crença, né? Sempre pensando em ética dessa maneira. O que eu gostaria que fizessem comigo caso eu estivesse no lugar desse indivíduo que recebe essas ofensas, recebe essas agressões. A exemplaridade de líderes religiosos, inclusive a promoção de convivência ou de aparições simultâneas, eventualmente acontecem esses encontros, às vezes promovidos por ONGs ou por instituições religiosas preocupadas com isso, no sentido de criar apoio mútuo, e isso acaba servindo como referência para os seguidores dessas religiões. Né? De outro lado, se a gente pensa que o problema tem a ver com impunidade, o combate à impunidade é importantíssimo. E aí a gente pode pensar na expansão das delegacias especializadas. Já existem delegacias especializadas no combate a crimes de intolerância religiosa, mas são poucas ainda, não estão em muitos lugares do Brasil. Muitas pessoas não denunciam por medo, nem sabem que existem esses mecanismos, então campanhas de incentivo a denúncias podem ser importantes também. Vejam, eu estou falando aqui apenas de algumas sugestões de caminhos que têm coerência com a análise que eu propus agora há pouco, mas eles não são um gabarito, digamos assim. Vocês podem ter imaginado muitas outras coisas, até mais específicas do que essas que eu citei aqui. Bom, basicamente era isso. Queria apenas assim passar os olhos no tema para vocês verificarem se sentiram à vontade ou não, se foi por aí, né, que vocês fizeram a redação. Espero que tenham usado aquele eixo temático em que a gente discutiu justamente cultura e tolerância de forma geral, o vídeo do Majid sobre intolerância religiosa e tantos exemplos, né, que a gente deu ao longo do ano. É isso, pessoal. Bom, ao longo das semanas aí nós vamos conversar sobre as redações de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar.